3 pessoas morreram e outras 3 ficaram feridas depois que um caminhão desgovernado atingiu uma van que fazia transporte alternativo. Uma caminhonete também se envolveu nessa batida. O acidente foi ontem na BR-110, próximo ao município de São Sebastião do Passé, aqui na região metropolitana de Salvador. De acordo com testemunhas, o acidente foi causado por este caminhão. O motorista teria perdido o controle da direção, atravessou a pista no sentido contrário e atingiu esta Kombi, que transportava 6 pessoas. A caminhonete, que vinha logo atrás, não teve tempo de parar e também bateu no veículo. 3 passageiros que viajavam na Kombi morreram no local. Arlindo Aparecido Batista, Angélica dos Santos e Maria Cristina Gomes estavam indo para a cidade de São Sebastião do Passé. Os corpos foram identificados por parentes e amigos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão transportava um líquido inflamável de forma irregular. Após o resultado da perícia, o motorista que fugiu sem prestar socorro às vítimas pode ser indiciado por homicídio. Pois é, os parentes das vítimas que identificaram os corpos conversaram com nossa equipe de reportagem e falaram de mais esta tragédia em uma rodovia baiana. Ela estava vindo trazer o filho dela para o médico. Aí eu abracei, dei um beijo nela, falei com ela e o filho dela. Com um espaço de 3 a 4 minutos, alguém me fala que já tinha acontecido essa tragédia. A senhora veio correndo? Eu vim correndo, para ter certeza. Não parecia que era ela, mas eu conheci pela bolsa. Nossa preocupação mais também era que a mãe da minha esposa estivesse no meio, porque ela só anda, mas ele não larga para canto nenhum, e nesse momento ela não estava. Está no hospital agora, está no hospital, as outras cunhadas minhas, está tudo no hospital lá, mas a mãe da minha sogra. E olha só esse caso, uma mulher foi baleada na cabeça depois que bandidos assaltaram o estabelecimento comercial dela. Foi ontem por volta do meio-dia, em Lauro de Freitas, ali na região metropolitana de Salvador. A mulher estava com a filha no mercadinho da família que fica no bairro de Tinga. 4 homens chegaram armados. O filho estava no escritório e assistiu toda a ação pelas câmeras de segurança. Quando os assaltantes saíram, o rapaz simplesmente resolveu perseguir os criminosos. Preocupada, a mãe foi junto. Olha o que aconteceu. A perseguição pelas ruas do bairro acabou no Alto de Tinga quando os ladrões atingiram Maria. Aqui, segundo a polícia, Cássio Bispo, de 25 anos, tentou prestar socorro à mãe. Os bandidos fugiram em direção a Cajazeiras. Maria Bispo foi encaminhada para o Hospital Menandro de Farias e depois transferida para o HGE, onde passou por cirurgias. O carro das vítimas foi abandonado na Avenida Leomar Baleeiro, próximo a este shopping no bairro de São Cristóvão. Perseguir bandido é coisa de polícia, minha gente. Num caso como esse, assaltos, gente armada, você não reage, você não persegue, você não vai atrás. O genro da vítima conversou conosco e falou como é que foi que aconteceu esse assalto. Ele estava no escritório monitorando com as câmeras e ela estava lá embaixo, ela e a filha. Entendeu? Eles entraram, pediram o quê? Eles pediram dinheiro, entendeu? Aí depois eles saíram. Aí o rapaz veio atrás dele, mas a mãe. A mãe não deixou ele vir sozinho? Não deixou vir sozinho e veio atrás, mas ele. Aí rolou o tiro. A polícia tem recomendado sempre, não se deve reagir. O elemento está com a arma na mão, o elemento ele vem já com aquele objetivo, com aquele desiderato de praticar ação criminosa, geralmente pega a sua vítima de surpresa. Então, reagir a você expor a sua vida e, como nós estamos vivendo agora, esse fato aqui concreto, onde uma pobre senhora, uma pobre mãe, dentro do seu estabelecimento comercial, trabalhando, foi alvejada gravemente na cabeça. Viu aí as recomendações do delegado, então. Não se pode reagir. A gente está vivendo um momento de muita violência. Aqui em Salvador, na Bahia, no Brasil e muitos locais do mundo também. Essas pessoas, elas não têm nada a perder. Elas vêm com uma arma na mão, muitas vezes com droga na cabeça. E chega naquele momento de nervosismo, que elas também vão nervosas, os bandidos, os assaltantes também ficam com adrenalina no corpo. É uma reação, algo que sai fora do script, eles vão e atiram sem nenhuma pena. E aí uma mãe de família, como falou, acabou sendo baleada na cabeça por causa de uma reação impensada desse filho que quis ir perseguir os bandidos. 6h46. Marcos Valério teve o pedido de habeas corpus concedido na tarde de ontem pelo Superior Tribunal de Justiça. Só que ele permanece preso na sede da Polinter, ali no Complexo dos Barris. O publicitário seria solto, na madrugada de hoje, pode ser solto a qualquer momento. Eliane Neves tem mais informações. Jéssica Valério passou a madrugada esperando um fax com pedido de soltura. Assim que esse documento chegar, ele vai aguardar em liberdade o julgamento.
o publicitário passou 11 dias preso, junto com 3 sócios acusados de envolvimento no esquema de aquisição de papéis públicos e grilagem em Barreiras e São Desidério. Eliane Neves, direto da Polinter, para o Bahia no Ar. Um dos sócios de Marcos Valério também conseguiu habeas corpus. Francisco Marcos Castilho foi solto no início da noite de ontem. Ele também estava detido na carceragem da Polinter. Na segunda-feira, uma ex-sócia do publicitário, Margarete Freitas, também saiu da prisão. O pedido de habeas corpus do outro sócio, Ramon Rolebar, ainda não foi julgado. Esse que você viu há pouco nas imagens, esse senhor de barba aí. Esses 4 foram presos sob a suspeita de participação em um esquema de aquisição de papéis públicos e grilagem de terra na cidade de São Desidério, na região oeste do estado. Ou seja, eles foram acusados de falsificar documentos para se tornarem donos de terra de forma ilegal. Segundo o delegado que investiga o caso, o esquema foi iniciado em 2000 e está sendo investigado há 17 meses lá na delegacia de São Desidério. Os cartórios vendiam a escritura pública, adulteravam os documentos, criavam áreas, mudavam localizações, tamanhos, enfim, faziam essas adulterações. Esses detidos devem responder por falsificação de documentos, falsidade ideológica, corrupção passiva, corrupção ativa e formação de quadrilha. Hoje eles são chamados de sócios, né? Mas se fossem pretos, pobres de periferia, estariam já enquadrados como a quadrilha, né? São 4 ainda por cima. Na semana passada, a polícia descobriu uma nova fraude de cerca de R$500 mil em tributos. A suspeita é de sonegação do Imposto sobre Transmissão de Bens de Imóveis, o ITBI. Agora, se você aparece o Ramon Rolebar, esse que ainda continua preso aguardando o julgamento da habeas corpus, vocês não devem se lembrar, né? Porque já faz muito tempo. Ele também era sócio de Marcos Valério, uma dessas agências de publicidade que ele tinha, a SMPIB, que operava aí, supostamente operava o Mensalão. Então, continuam juntos aí agora com essa nova acusação de grilagem de terras aqui na Bahia. Vamos atualizar informações. Luana Brito tem outros detalhes sobre esse caso. Bom dia, Luana Brito. Oi, Jéssica, bom dia a todos que acompanham o Bahia no Ar. Nós estamos de plantão aqui na Coordenação de Polícia Interestadual, a Polinter, Jéssica, de onde pode ser libertado o Marcos Valério a qualquer momento, como você já falou, empresário e publicitário Marcos Valério, que está preso, né, aqui na Polinter. Ele continua aqui, mas teve o pedido de habeas corpus concedido no STJ e ele permanece aqui dentro com o Ramon Rolebar, cujo pedido ainda não foi julgado, né? Além deles 4, os 2 que já foram libertados, a sócia e o sócio, e os 2 que continuam aqui presos, outras 11 pessoas foram presas nesta mesma operação na Bahia e em São Paulo. Os defensores dessas pessoas, incluindo o advogado de Marcos Valério, o Marcelo Leonardo, consideram as prisões ilegais porque o crime já teria sido prescrito e por isso eles entraram com o pedido de habeas corpus no STJ e tiveram aí as concessões. Nós estamos aguardando a qualquer momento. Marcos Valério pode sair, como disse a repórter Eliane Neves, ele está apenas aguardando que esse documento chegue aqui na Polinter e aí sim a delegada é obrigada a fazer essa soltura. Nós estamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento. Voltamos com você, Jéssica. Muito obrigada, Luana Brito. Como é que você aí de casa se sente vendo um caso como esse? É um homem que responde a diversas denúncias, a diversas acusações. Obviamente, ele não foi julgado ainda, não foi condenado. Mas responde a tantas e tantos casos com provas e vai agora ser solto. A qualquer momento ele pode estar em liberdade mais uma vez. Vamos tentar entender o que é habeas corpus, por que em casos como o de Marcos Valério a Justiça permite que os acusados respondam ao processo em liberdade. Vamos conversar com o advogado criminalista Fabiano Pimentel. Muito bom dia, Fabiano. Pode chegar aqui, por favor. Seja bem-vindo ao estúdio do Bahia no Ar. Bom dia, sente-se, por favor. Porque a gente, numa situação dessa, algumas pessoas ficam revoltadas, né? A gente vê tantas pessoas que são presas e que muitas vezes passam anos sem serem julgadas. No caso de Marcos Valério, ele a qualquer momento vai ser solto. Primeiro, o que é o habeas corpus, né? O habeas corpus é uma ação constitucional quando há qualquer tipo de ofensa ao direito de liberdade, né? Geralmente é aplicado quando o sujeito ele é preso ilegalmente. Essa é a previsão constitucional. Então, e Marcos Valério passou 11 dias preso, ele estava preso ilegalmente, o senhor, pelo que conhece do caso? Fazer uma análise mais detida do processo. A alegação que se diz é que o processo estaria prescrito. A prescrição, na verdade, o Estado ele tem o direito de punir, ele tem um tempo. Tá? Então, os crimes, nem todos os crimes prescrevem, mas esses crimes que ele está sendo acusado, esses crimes têm uma prescrição. Ou seja,
Se efetivamente os crimes estão prescritos, a prisão se torna ilegal. Aí temos que fazer uma análise mais detida do processo. Aí precisa conhecer o caso. Agora, então vamos fazer o inverso, né? Não porque ele foi solto, mas por que se prende? Né? Por que ele ficou preso 11 dias? Né? Prisão temporária, prisão provisória, que a gente ouve tanto falar. Por que essas prisões são feitas antes que o réu tenha sido julgado? Existem dois tipos de prisão. Uma prisão processual, que é antes da sentença, né, do trânsito em julgado, do fim do processo, e uma depois. Então, essa prisão antes do processo é uma prisão processual, né, no curso da ação penal. Existem hoje, na verdade, alguns tipos, como a prisão temporária, que é a prisão policial, uma prisão investigativa, e a prisão preventiva, que pode ser decretada no inquérito ou no processo. A regra do nosso sistema, o sistema acusatório nosso, é a liberdade, ou seja, você só permanece preso, né, se efetivamente a prisão for necessária. A prisão preventiva tem os seus requisitos, como, por exemplo, a garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, a conveniência da instrução, a aplicação da lei penal, né, são as garantias e são os requisitos para o decreto de prisão preventiva. Agora, por que a gente vê tantos casos, assim, esses casos rumorosos, né, geralmente tem a prisão rápida, né, a pessoa fica na cadeia, mostra-se a imprensa, depois a justiça solta, e isso acaba provocando uma indignação. O senhor acredita que essa prisão, esse conceito, essa premissa, né, da nossa legislação não acaba estimulando a impunidade? As pessoas não acreditam que são impunes e estimular a criminalidade, melhor dizendo? Olha, eu acho o seguinte, o nosso sistema constitucional, ele coloca como regra a liberdade. Né? O Brasil, assim como outros países, tem esses princípios. Então, o sujeito só ficará preso depois do trânsito em julgado do processo. A prisão no curso da ação penal é uma prisão de exceção. Ou seja, a regra não é a prisão no nosso sistema. Ou seja, pelos princípios constitucionais. De certa forma, há essa sensação de impunidade pelos princípios garantistas do processo penal. Então, as pessoas, a regra é que ela fique presa depois da sentença. E, excepcionalmente, durante o curso da ação penal. Se ela tiver, por exemplo, ameaçando testemunhas, destruindo provas, se houver indícios de fuga, né, a primariedade pode influenciar nisso tudo. Então, no caso de Marcos Valério, eu não posso dizer com plena convicção, mas me parece que a alegação da defesa é que os crimes estariam prescritos. Pimentel, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Obrigada por vir aqui atender ao nosso pedido. Um bom dia. Bom dia. Quer dizer, a gente precisa entender a legislação para não se sentir injustiçado. Agora, parece que esses princípios constitucionais se adequam a quem tem dinheiro, a quem pode pagar um advogado. Não é isso? 6h55. Olha, um dos acusados de matar o funcionário da Secretaria Municipal de Saúde, Neilton Souto da Silveira, recebeu alvará de soltura ontem. Josemar dos Santos, de 32 anos, trabalhava como vigilante no prédio da Secretaria. Estava preso desde 2007. Ele deve ser liberado ainda hoje. O outro suspeito, Jair Barbosa da Conceição, de 44 anos, permanece detido, mas também pode conseguir essa liberdade a qualquer momento. No dia 6 de janeiro de 2012, o assassinato de Neilton completa 5 anos. Ele foi encontrado morto dentro das dependências da Secretaria Municipal de Saúde, ali no bairro do Comércio. Tinha marcas de estrangulamento e espancamento, uma morte cruel. Os vigilantes Josemar dos Santos e Jair Barbosa são acusados de cometer o crime. Estão presos no Complexo dos Barris, em Salvador, à espera de julgamento. Pois aí, 4 anos esperando o julgamento e estavam presos. Marcos Valério vai responder em liberdade. Já a ex-subsecretária municipal de saúde, Aglaia Amaral Souza, e a ex-consultora técnica Tânia Maria Pimentel Pedroso, que foram denunciadas pelo Ministério Público como mandantes do crime, estão em liberdade, porque o juiz Moacir Pita Lima, filho, determinou que as duas não fossem levadas ao júri popular por falta de provas que as incriminassem. Pois aí, é um exemplo claro, veio logo em seguida para você ver. Quando é pobre, são 2 vigilantes, né, são os acusados, tudo bem que é uma situação diferente, é um crime que inclusive teve violência, mas os 2 pobres, pretos de periferia, ficam aí 4 anos com o mesmo direito que tem o branco, careca, Marcos Valério, que hoje foi solto depois de 11 dias e esses rapazes depois de 4 anos. 6h56, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Olha só o que você vai ver no próximo bloco. Polícia de Feira de Santana confirma que assassino de estudante era companheiro dela. Ele achava que merecia mais atenção da parte dela. E aí foi o que motivou o crime até onde a gente apurou.
Hoje, 10h15 da noite, Vidas em Jogo. Bahia no ar.